Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 1 Coríntios 10, 4. Glória a Jesus. Amém? Diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vamos ler de novo? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Jesus, que o teu santo nome seja glorificado nessa palavra. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Muito bem. Hoje eu quero falar para vocês, como eu falei aqui semana passada, que hoje eu iria estar falando sobre a rocha que Moisés feriu, né? E que não era para ele ferir. Mas vamos entender então desde o início, né, quando o Senhor deu a primeira ordem para ele, que aí sim era para ferir. A segunda era para falar. Mas vamos entender então, e mesmo você assentado, vamos ler Êxodo 17, 6. Êxodo 17, 6. Diz assim: eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Amém? Vamos entender então agora todo esse texto. Veja só, o povo de Israel saiu do Egito então, e era mais de 2 milhões de pessoas que estavam caminhando no deserto. E o Senhor nunca deixou faltar nada para eles. Mas mesmo assim eles reclamavam, eles murmuravam. Primeiro veio o maná, né? E o maná era Jesus. O maná é Jesus, o pão vivo, né, que desceu do céu. E o povo recolhia o maná, comia o maná, mas reclamaram quando enjoaram o maná. Depois disso faltou água, porque eles estavam caminhando, então no deserto eles não ficavam muito tempo em um mesmo lugar. Eles estavam caminhando pelo deserto. E aí ali no versículo 1 do capítulo 17 de Êxodo, diz assim, ó: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, olha só, eles chegaram num lugar chamado Refidim, e ali não tinha água para eles tomarem. E novamente lá aquele povo murmurador, reclamão, foi contra Moisés e reclamou muito, né? No versículo 2 do capítulo 17, diz assim: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizestes subir do Egito
para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Tem um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção para você, aonde diz assim, no versículo 3, tendo aí o povo sede de água. Quem sabe você possa dizer assim, por que a Bíblia falou isso aqui, sede de água? Quando a gente tem sede, é normal que seja de água, né? A gente até pode matar a sede com um suco, um refri, alguma coisa assim. Mas o natural é que seja água. Então, quem sabe você diga, por que a Bíblia falou sede de água? Veja só, o ser humano, irmãos, ele já nasce com sede. Sabia? O ser humano já nasce com sede. Mas não é essa sede da água que eles tiveram aqui, né? É uma sede diferente. O ser humano nasce com sede porque nasce pecador, todos nós somos pecadores. Então, dentro do nosso coração, nós temos aquela sede que nada que exista nesse mundo, por mais bonito, por mais gostoso, por mais, como é que eu vou dizer para vocês, por mais atraente que seja o que o mundo possa nos oferecer, nada mata essa sede que nós nascemos. Então aqui, o povo estava com sede, e por isso Deus falou sede de água, porque era mesmo da água natural. Mas essa sede, todo ser humano nasce com sede de Deus e com fome de Deus. Por quê? Porque o pecado nos afastou de Deus. Amém, irmãos? Então aqui está falando desta água, né? Água. Mas você já vai entender um outro sentido espiritual da água. Então veja só, o povo reclamou e disse para Moisés, você nos tirou do Egito para nós vir morrer aqui de sede? Nós, nossos filhos e nossos rebanhos? E Moisés, né, como eu já falei aqui outras vezes para vocês, Moisés, só pela misericórdia de Deus, né? Porque Moisés aguentar aquele povo reclamão era dose. Mas o que é que Moisés podia fazer? Ele foi orar. Ele foi falar com Deus. E Deus disse assim para ele, no versículo 4. Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Então eles estavam tão indignados com Moisés, porque estavam com sede, que já estavam a ponto de apedrejar Moisés. E Moisés não tinha outra ajuda a não ser o próprio Deus, né? Que é a melhor ajuda que nós podemos ter. Mas Moisés, então, toda a situação que acontecia, ele corria para Deus. E é isso que nós temos que fazer também. Não importa qual seja a situação que você esteja enfrentando, que eu esteja enfrentando, nós temos que primeiro correr para Deus. Ah, pastora, mas eu não posso contar com uma pessoa amiga para expor meu problema e pedir ajuda? Pode. Mas se você fizer isso primeiro para o teu amigo, você vai estar deixando Deus em segundo plano, em segundo lugar. Então fale primeiro com Deus, para que Ele mesmo te oriente com quem que você pode falar. Acho que foi domingo que o Felipe falou aqui, que às vezes a gente conta alguma coisa para alguém, e no outro dia o nosso nome está na Rádio Clube, né? Então, cuidado com quem você fala. Fale para Deus. Deus não vai fazer fofoca de você, Deus não vai te humilhar, te envergonhar, Deus não vai levantar falso testemunho de você. Então, corra para Deus, qualquer situação, corra para Deus. Amém, irmãos? E aí, então, né? Deus orientou Moisés o que é que ele tinha que fazer. No versículo 5, então, respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água.
e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, olha só, Deus deu uma ordem para Moisés. Pega o teu bordão ou o teu cajado, aquele com que ele realizou as maravilhas, as pragas no Egito, né? O cajado, o bordão, a vara, também é chamado de vara. Então Deus mandou Moisés pegar, né, aquele cajado dele e ferir a rocha. Que rocha é essa, pastora? Lembram que nós lemos ali em 1 Coríntios 10:4 que o apóstolo Paulo falou: a rocha é Cristo. Amém? Então, essa rocha, e Paulo falou também que essa rocha acompanhava os filhos de Israel no deserto. Vamos ler de novo 1 Coríntios? Coloque aí para nós. 1 Coríntios 10:4. Diz assim, ó: e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. Em algumas Bíblias diz que os seguia. E a pedra era Cristo. Então tinha uma pedra que seguia o povo de Israel por onde eles fossem. Você pode me dizer assim: pastor, essa pedra caminhava? Eu não sei. Eu não sei te dizer, porque a Bíblia não nos dá mais explicações. Mas eles tinham uma pedra que aonde eles chegavam, aquela pedra estava com eles. Eu não posso te afirmar se era a mesma pedra ou se era outra pedra que Deus usava no lugar que eles estavam. Mas aquela pedra que estava ali no lugar que eles andavam, representava Jesus, que seguia com eles por todo lugar no deserto. Amém, irmãos? Porque às vezes tem pessoas que podem dizer assim: mas essa pedra caminhava? Eu não sei. Para Deus não tem impossível. A pedra podia até caminhar, mas eu acho que não é o caso. Eu acho que aonde eles chegavam, Deus preparava uma pedra então, e essa pedra era o símbolo da presença do Senhor Jesus, que caminhava com eles. Jesus sempre estava com o povo de Israel. Todos esses anos que eles estavam no deserto, Jesus estava com eles. Ele era a pedra. Então você pode dizer assim: mas por que pedra? Nós temos vários versículos na Bíblia, eu não vou estar citando aqui agora, mas vários versículos nos falam que Jesus é a pedra, é a rocha. Ele é a rocha, né, angular que os construtores rejeitaram. Quem que rejeitou? Os judeus rejeitaram Jesus. Então, vários e vários versículos nos falam da rocha, que é Jesus. Então a Bíblia nos deixa bem claro que Jesus é a rocha. E essa rocha, então, como o apóstolo Paulo falou, acompanhava o povo de Israel pelo deserto. Aonde eles fossem, Jesus estava com eles. E aqui em Refidim, então, quando não tinha água, e que eles murmuraram, Deus disse então: Moisés, pega o teu cajado, ou a tua vara, o teu bordão, e fira a rocha. O que é ferir? Moisés tinha de pegar aquela vara, aquele cajado que ele usava sempre, e bater na rocha. Então foi a ordem que Deus deu para Moisés. No 6, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel.
E dessa água, então, dessa rocha, então, irmãos, às vezes as pessoas podem pensar assim: de certo saiu só um filetinho de água. Saiu só um pouquinho de água que eles tomaram e pronto. Não. Vários outros versículos também, não estou lendo todos aqui agora, porque tem mais alguns para ler, mas diz que era água como um rio. Então, quando Moisés feriu a rocha, saiu muita água. Saiu água como um rio, que eles puderam beber à vontade, se refrescar entrando na água, deram água para os rebanhos. Então foi muita água, água como um rio. E nós já vamos ver outros versículos então, que Jesus falou que Ele é a água, né, da vida, o próprio Jesus falando. Então veja só, Moisés bateu na rocha, saiu muita água, muita água. E um detalhe aqui, que nós agora vamos ler Números, capítulo 20, versículo 11, mas que você vai notar a diferença aqui, é que aqui Deus tinha mandado Moisés ferir a rocha com o cajado que ele tinha usado no rio. Que rio é esse? No rio Nilo. Aquele, né, que foi usado lá para as pragas do Egito. Por que que Deus mandou usar este cajado? E agora, quando nós vamos ler Números aqui, Deus vai dar outra ordem sobre o cajado. Então, o que que significa isso? Esse cajado de Moisés significa o julgamento, o juízo, porque foi usado nas pragas do Egito para trazer juízo, para trazer julgamento sobre o Egito. E aqui agora Deus mandou então Moisés usar esse cajado, o que era dele. Por quê? Porque representava juízo, julgamento. Agora em Números, vamos lá para Números, capítulo 20, versículo 11. Que nos diz o seguinte: vamos ler desde o 7, que daí fala do cajado. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão, ou o cajado, ou a vara de Arão, de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então veja só, depois daquela passagem que eles receberam a água da rocha, ali em Refidim, né, que fala em Êxodo capítulo 17, agora eles já estavam em um outro lugar, em Meribá. Eles já tinham saído de lá e ido para outro lugar. E quando chegaram também em Meribá, também não tinha água. E novamente o povo reclamou. O povo vivia murmurando, né? Vivia reclamando. Se você ler desde o versículo 1 do capítulo 20, fala sobre a morte de Miriam, e depois no versículo 2,
já fala que eles estavam murmurando novamente contra Moisés e Arão, porque estavam sem água. E aí então, novamente, Moisés foi falar com Deus. E Deus disse para ele: Moisés, pegue o cajado de Arão. Olha só, irmãos, no primeiro episódio que saiu água da rocha, em Refidim, era para ser usado o cajado de Moisés. Agora, Deus mandou usar o cajado de Arão, que estava diante do Senhor, como diz ali no 8, ó. E diante... cadê? No 9. Tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Era a vara de Arão. Aquela vara que tinha florescido. Quando o povo reclamou por que Arão era o sumo sacerdote, e Deus mandou cada líder das tribos pegar uma vara, e a vara que florescesse, então, o dono da vara que florescesse ia ser o sumo sacerdote. Não vou estar explicando muito sobre isso, mas só para você lembrar. E aí, então, a vara que floresceu foi a vara de Arão, foi esse aqui, esse cajado, essa vara. E ela estava guardada, então, né, na Arca da Aliança, junto com o maná e as tábuas dos 10 mandamentos. E daí Deus disse para Moisés: pegue o cajado de Arão, agora você não vai usar o teu, agora você vai usar o de Arão, aquela vara que floresceu. Por que Deus mandou fazer isso? Porque o cajado de Moisés representava julgamento e juízo. Era para ferir a rocha, machucar, bater na rocha. Você já vai entender o porquê do bater. Mas agora, Deus disse que era para falar com a rocha. Não era mais para bater, era para falar. E aí, então, era para ser usado o bordão de Arão. Por quê? Porque esse bordão, esse cajado, essa vara de Arão, significa a graça. Não era mais julgamento e juízo, mas era a graça. Por quê? Porque a vara era um pedaço de pau ali, morto. Era uma vara seca. E floresceu, produziu flores e fruto. Deu amêndoas. Então representava a graça. Por quê? Porque nós somos, sem Jesus, mortos, e quando aceitamos Jesus pela sua graça, nós florescemos. Ficou entendido isso, irmãos? Nós revivemos, nós nascemos de novo. Por quê? Porque é a graça de Deus. Então Deus falou isso aqui, mandou Moisés tomar o cajado, então a vara de Arão, só que não era para bater na rocha, agora era só para falar com a rocha. E ia sair água da rocha. Mas, veja só, no versículo 10, diz o seguinte: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Então Moisés estava bravo. Moisés se indignou, ficou bravo com o povo, porque aquele povo viu tantos sinais, viu tantas maravilhas e sempre reclamava, sempre murmurava. Eu já falei aqui para os irmãos que a murmuração é louvor a Satanás. Quando a pessoa está murmurando, está reclamando da vida, está reclamando das coisas, está louvando a Satanás. Porque quando nós servimos a Deus, por mais difícil que esteja a situação, nós não podemos reclamar, nós não podemos murmurar. Você pode até falar em oração, dizendo: Senhor, me ajude a entender o que está acontecendo, alguma coisa assim, mas nunca reclame, nunca murmure, dizendo que Deus não te ama, por que Deus está permitindo isso? Isso é murmuração. Quando a pessoa murmura, ela está adorando a Satanás. Porque a murmuração é adoração ao diabo. Então tome cuidado com isso. E o povo estava reclamando tanto que Moisés ficou bravo. Moisés se irou, né?
E aí diz ali no versículo 12, no 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Olha só, saiu água de novo e muitas águas. Águas então como um rio. Em algumas Bíblias diz águas como do abismo, quer dizer, debaixo da terra fluiu água, muita água. Saiu água, só que Moisés tinha desobedecido a ordem de Deus. Primeiro era para bater na rocha, ele bateu, saiu água. Agora era para falar. E ele, bravo com o povo, acabou batendo na rocha. E ainda bateu 2 vezes. Veja só. Olha ali, diz assim, feriu a rocha 2 vezes. Então, o que nós podemos entender aqui? Mas por que Moisés fez isso? Ele não teve domínio próprio. Ele se deixou irar, ele se deixou levar pela murmuração do povo e acabou desobedecendo a Deus. Agora você pode pensar assim, antes de eu falar isso, Deus é tão misericordioso que mesmo com a desobediência de Moisés, Deus ainda deu água. E a sede do povo, do rebanho, de todos eles, foram saciadas com muita água. Por que muita? Porque Jesus disse que Ele é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Amém? Então é muita água. Agora você pode dizer assim, mas pastora, o que tem isso a ver? Por que Deus mandou Moisés primeiro bater e depois só falar? Primeiro, Moisés precisou bater para ferir a rocha. Porque ali Deus já estava mostrando o que ia acontecer com Jesus, depois, anos à frente, onde Jesus, que é a rocha, ia ser ferido na cruz. Estão entendendo, irmãos? Então, por isso o ferir a rocha. Porque Jesus foi ferido. Jesus, a rocha ali precisava ser ferida, simbolizando o sacrifício de Jesus que Ele ia fazer por nós na cruz. Então ali Moisés tinha de ferir. Moisés tinha de bater. Por quê? Porque Jesus ia ser ferido por nós. Ferido. Aí você pode dizer assim, tá, mas e agora porque se bateu da primeira vez, por que Deus não perdoou Moisés por bater de novo? Porque agora, lembram que eu falei do bordão que representava a graça? Agora já tinha sido ferida a rocha. Agora era só falar, dar a ordem. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é único. Não precisa ser repetido. Jesus morreu uma única vez na cruz. E não precisa ser repetido o sacrifício de Jesus, porque Ele foi único e perfeito. Então, essa ordem de Moisés ferir a rocha, estava representando que Jesus ia morrer por nós, ser ferido por nós. Ser ferido por Deus no nosso lugar. Quem tinha de receber esse ferimento, essa dor, essa batida, vamos dizer assim, quem tinha que ser ferido era nós, era eu e você. Mas Deus feriu o seu próprio Filho Jesus, para não precisar nos ferir. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então Deus feriu o seu próprio Filho, lá em Isaías fala que Ele era ferido, homem de dores, ferido de Deus, por Deus. Por quê? Porque o próprio Deus, o Pai, estava ferindo o seu Filho para não precisar ferir a nós. Então, quem devia de ter sido ferido era eu e você. Mas a rocha foi ferida. A rocha foi ferida no nosso lugar. Amém, irmãos? A rocha foi ferida por nós. Jesus era essa rocha que acompanhava o povo no deserto.
E Ele é a rocha que hoje nos dá ainda dessa água viva. E Ele sempre vai ser. Por quê? Porque dele surge água. Você pode dizer assim, pastora, mas não estou entendendo como que de Jesus sai água. Vamos ler outros versículos aqui. João capítulo 19, versículo 34. João 19, 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Tem um detalhe aqui que eu falei aqui já há algum tempo, mas faz bastante tempo, não sei se vocês lembram. Essa água que saiu do lado de Jesus quando o soldado feriu Jesus, olha só, quero que você preste bastante atenção. Saiu água e sangue. O sangue de Jesus, que nos perdoa os pecados, foi esse sangue que saiu com a água. O sangue que Jesus derramou antes desse sangue que saiu no furo da lança, você pode dizer assim, mas o sangue de Jesus foi derramado até quando ele estava orando no jardim do Getsêmani, então é aquele sangue que nos salva. Não. Aquele sangue nos cura, nos aperfeiçoa, curou a terra. Quando pingou as gotas na terra, a terra recebeu cura, né, no sentido de promessas de restauração, porque a Bíblia diz que a terra, a natureza geme, ainda hoje, esperando a redenção. Então o sangue que Jesus derramou antes de ser crucificado, quero que você entenda bem isso, irmãos. Não estou falando bobagem aqui. O sangue que Jesus derramou na cruz, antes de ele ter sido morto, não é o sangue que perdoa os nossos pecados. Aquele sangue é muito importante, foi derramado por nós, porque ele nos amou. Mas o sangue que perdoa os nossos pecados é o sangue que saiu quando o soldado botou a lança do lado dele, que saiu junto com água. Por quê? Porque não existe sacrifício sem morte. O cordeiro tinha de estar morto já para poder perdoar. Então o sangue que saiu depois que Jesus já estava morto, porque quando o soldado colocou a lança, Jesus já estava morto. Tá, irmãos? Entenderam isso? Então o sangue de Jesus é puro, é precioso, é a nossa arma de defesa, a nossa arma que nos protege. Mas o que pode perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma é o sangue que foi derramado nesse momento, depois que ele já tinha morrido. Porque só o sangue de um cordeiro morto é que podia perdoar pecado nos sacrifícios que eram feitos antes, né? Quando o povo de Israel tinha o templo e tinha que fazer os sacrifícios. Então era só quando o cordeiro já estava morto. Então ali Jesus já tinha morrido. Aquele sangue que saiu é o sangue que nos perdoa e que nos salva. Entendido, irmãos? Amém? Vocês ficaram me olhando assim, parece que estão pensando, o que a pastora está falando? Mas o sangue de um cordeiro morto, porque o sacrifício já tinha de ter sido realizado. Então foi aquele sangue. Eu falei aqui algumas terças-feiras atrás, isso eu falei mais recente, que todos os milagres, todas as curas que Jesus fez, não poderiam ter salvado a nossa alma. Quem é que lembra disso que eu falei? Falei aqui, acho que faz umas 4, 5, terça-feira por aí. Foi muito importante, todas as curas, todos os milagres que Jesus fez. Mas se Jesus não tivesse morrido na cruz, nenhum daqueles milagres que Jesus realizou teria podido salvar a nossa alma.
Por quê? Porque para salvação, para perdão de pecados, é só o sacrifício do cordeiro e o cordeiro já morto. Então, depois que Jesus morreu, é que nós recebemos a salvação e o perdão. Os milagres que ele fez foram maravilhosos, ele continua fazendo, só que não podia salvar nossa alma, porque para salvar nossa alma tinha de ser o sacrifício do cordeiro morto. E ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Ficou entendido isso? Agora tem um detalhe, nesse sangue que nos salva e nos perdoa, saiu junto com água. Olha só, quando Moisés feriu a rocha, saiu água. Quando Moisés, que era para falar, mas ele feriu de novo, saiu água. Agora o soldado feriu o lado de Jesus e saiu o quê? Água. Então ele é a rocha, a mesma rocha que foi ferida lá no deserto, foi ferido na cruz. Saiu água. A água é símbolo do quê? O sangue é expiação de pecados, né? E a água? A água é purificação moral. O que a água faz por nós? A água da vida mata a nossa sede, purifica, nos lava, nos limpa de toda a imundícia do pecado, tira de dentro de nós aquele desejo de matar a sede com as coisas do mundo. Falei no comecinho da mensagem, o mundo oferece muita coisa, mas a única água que pode matar a nossa sede, essa sede que todo ser humano já nasce com ela, é a água que Jesus é e nos dá. Então é só essa água que pode. Quem já bebeu dessa água, irmãos, que é de Jesus, que sai de dentro de Jesus, porque saiu de dentro da rocha no deserto e saiu de dentro de Jesus na cruz, quem já bebeu essa água não tem mais sede das coisas do mundo. Ficou entendido isso? Amém? Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, vou usar a palavra crente, que é o que eles falam, né? Esses crentes são tudo loucos, só falam de Jesus, Jesus, Jesus. Não aproveitam a vida, não fazem nada. Só querem saber de Jesus, de Jesus, de Jesus. É claro, porque quem já experimentou Jesus, quem já bebeu a água que sai de dentro de Jesus, quem já bebeu a água que Jesus dá, não tem mais sede do mundo. Para que nós vamos querer beber a água suja, imunda do mundo, se nós temos a água da vida? Então é isso que as pessoas não entendem. E quem ainda tem vontade das coisas do mundo, ainda não bebeu dessa água. Porque no momento que beber, irmãos, essa água mata totalmente a nossa sede. E agora eu não estou falando dessa sede aqui, né? Física. Eu estou falando daquela sede que faz com que a pessoa sem Jesus tome 500 comprimidos para dormir, porque não consegue dormir. Toma calmante o dia inteiro. Quem já provou Jesus, não tem palavras para explicar. Quem já provou Jesus, é delicioso. Não tem explicação. Eu não estou pregando contra, tá, irmãos? Tem problema de saúde que precisa do remédio, precisa do calmante, precisa... Não estou entrando nesse detalhe. Eu estou dizendo que nem pessoas que têm tudo na vida. Tem tudo. São milionários. Não sabe como gastar o dinheiro. E às vezes a gente pode pensar, certo, é feliz, né? Olha, tem tudo que deseja, pode comprar. Mas não dorme. Não tem paz. Não tem alegria. Não tem um sorriso de verdade. Por quê? Porque não provou a água que é Jesus. Aquele que já provou a água que é Jesus, essa água viva que Jesus dá, ele pode estar no meio do problemão. Mas aquela paz interior ele tem. Ele tem essa paz, porque ele já bebeu da água viva.
E a água viva não deixa você ter mais sede da água podre do mundo. Por isso que nós não sentimos falta de bebida, por isso que nós não sentimos falta de droga, por isso que nós não sentimos falta de baile, de festa. É por isso, porque todas essas coisas são lixo perto da água viva que Jesus dá. Então, que outra explicação? Quando alguma pessoa vir para você e dizer, você não vive, você pode dizer, eu é que vivo. Porque eu não sou escravo daquilo que o mundo me oferece. Então Jesus é essa água, irmãos. Jesus nos deu essa água. Saiu sangue e água para sermos salvos e para sermos limpos. Então, por isso, sangue e água. E nesse contexto, então, da história que eu estou falando aqui para vocês, é o que nós entendemos e o que a Bíblia fala verdadeiramente. Quando Moisés feriu a rocha, ele estava mostrando que Jesus ia ser ferido. Depois, Jesus já, na simbologia ali, Jesus já tinha sido ferido por Moisés ali. Estão entendendo que eu estou falando na atitude do Moisés, né? Então ele já tinha sido ferido. Ele não precisava ser ferido de novo. Jesus não precisa morrer 2 vezes, ou 3 vezes, ou 500 vezes, como tem pessoas por aí que falam, né? O sacrifício de Jesus foi um só, perfeito, único, não precisa ser repetido. Então, por isso que Moisés, daí lá na água em Meribá, na rocha de Meribá, ele tinha só de falar para a rocha. Só dizer, não sei como é que Deus tinha dito ali para ele, jorre água, flua água, saia água, não sei. Mas ele tinha só de falar. E ele, irado com o povo, bateu de novo na rocha. Então ali ele estava ferindo Jesus de novo sem necessidade. Entenderam? Ficou claro isso? Aí também tem gente que diz assim, mas Deus podia ter perdoado Moisés, né? Porque por causa disso, irmãos, Moisés não entrou na terra de Canaã. Ele conduziu o povo para o deserto. E depois Josué levou o povo. Aqueles que não tinham murmurado, os que murmuraram morreram todos no deserto. E daí Josué assumiu o lugar de Moisés, quando Moisés morreu, e conduziu o povo para Canaã. Mas Moisés não entrou. Por quê? Porque ele tinha ferido a rocha. Sem necessidade. Ficou entendido? Mas Deus podia ter perdoado, né? Mas como, irmãos? Se o sacrifício de Jesus foi perfeito, ele não precisava ser repetido. E Moisés, então, ali na ira que ele ficou com o povo, ele acabou repetindo, fazendo o que não era para fazer. Então ele estava ferindo Jesus de novo, uma coisa que não era necessário. E aí tem vamos ler, quer ver, Deuteronômio 3, do 23 ao 29. Tem a oração de Moisés para entrar em Canaã. Ele foi pedir para Deus, Senhor, deixa eu entrar. Mas olha só o que aconteceu. Versículo 23. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo, aqui Moisés falando, né? Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Então Moisés estava dizendo, não existe outro Deus igual ao Senhor. No 25, rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu, antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga,
levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Olha só, Moisés pediu para Deus: Senhor, me deixa entrar. Certo, ele até falou mais alguma coisa na oração, né? Mas vamos supor aqui que ele tenha dito: me perdoe. Eu não tinha entendido que eu não podia bater de novo. Mas deixa eu entrar na terra. E Deus disse, olha só a palavra bem dura, né? De Deus para Moisés: basta, não me fales mais nisto. Foi uma coisa muito séria o que Moisés fez quando ele bateu na rocha pela segunda vez. E aí então, Deus se indignou com ele. Basta. Imagine, né, ouvir de Deus: ei, basta, chega. Uma coisa bem pesada para se ouvir. E Deus disse: não me fales mais nisto. Você pode olhar. Sobe lá no monte de Pisga, no cimo, em cima do monte. Levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente. E contempla com os próprios olhos. Então Deus disse: você pode olhar, mas entrar lá você não vai. Porque não passarás este Jordão. Então, quando Deus disse isso aqui, Deus estava revelando a seriedade do que Moisés tinha feito, que foi ferir a rocha quando ele tinha que apenas falar. Quando tinha que ser ferido, Deus disse: fira a rocha. Agora Deus disse: falha a rocha. E ele feriu de novo. Então foi uma coisa séria. O que é que nós aprendemos com isso? Que Jesus foi ferido uma única vez, irmãos. O sacrifício de Jesus, ele é perfeito e completo e não tem que fazer mais nada. Tem gente por aí que anda fazendo coisas dentro dos cultos, querendo introduzir judaísmo. Ah, mas Jesus era judeu, então é errado. Jesus não era judeu, ele é judeu e sempre vai ser. Ele nasceu em Israel, ele é judeu, ele é descendente da tribo de Judá, ele é judeu. Mas tem pastores por aí que, em vez de estarem pregando o sacrifício de Jesus, que foi único e que não pode ser repetido, porque não precisa, foi perfeito, não precisa ser repetido, tem gente por aí que anda querendo acrescentar coisas, leis do judaísmo dentro das igrejas. Estão querendo fazer o quê? Estão tirando o sacrifício de Jesus e colocando coisas da lei, coisas do costume judaico. É muito importante conhecer a cultura judaica. Eu conheço, tem muita coisa que a gente tem que saber para poder entender a Bíblia. Eu procuro conhecer, desculpe. Mas nós não podemos substituir o sacrifício de Jesus por nada disso. Por nada, por nada. E tem muitos pastores aí que estão substituindo com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era enquanto Jesus não tinha vindo. Estão querendo substituir o sangue de Jesus, dizendo, desvalorizar o sangue de Jesus, dizendo que Deus escolheu uns para serem salvos e outros para serem condenados, que é o calvinismo. Deus não fez isso, porque o sangue de Jesus foi derramado por todos. Todo ser humano que aceita ele pode ser salvo. Mas tem gente então que, a Bíblia nos diz o seguinte, irmãos, nós estávamos falando essa semana ainda com o Felipe sobre isso. A Bíblia nos diz o seguinte, que pelo pecado de um único homem, todos nós nascemos pecadores. Quem foi esse homem? Adão. E que pela graça, pela morte, pelo sacrifício de um único homem, todos somos salvos. Então, todos que o aceitam, é claro. Mas quando dizem que Deus
criou uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno, estão desvalorizando o sacrifício de Jesus, que é perfeito e único, dizendo com que Adão tem até mais poder que Jesus, porque se por Adão todos foram condenados, então por Jesus não seria capaz de salvar a todos que o queiram? Só alguns? Entenderam o que eu falei, irmãos? Então o sacrifício de Jesus, ele é único e perfeito, não precisa ser substituído por nada. Outros que por aí estão querendo mexer na Bíblia, estão querendo mudar a Bíblia, porque precisa de inclusão na igreja. A Bíblia não pode ser mudada. Deus falou que aquele que mudar, que acrescentar ou que tirar um tio ou uma vírgula, vai receber as pragas sobre a vida dele. Mas tem gente que está dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Coitado de quem fizer isso. Porque está substituindo, está tentando desvalorizar o sacrifício de Jesus. Então o sacrifício de Jesus é perfeito. Por isso que quando Moisés bateu quando era para falar, ele pecou então e não entrou na terra prometida. Por quê? Foi uma coisa muito séria o que ele fez. Porque o sacrifício de Jesus não precisa ser refeito. Ele foi puro, perfeito, único. E só ele, então, através do sacrifício de sangue dele na cruz, pode nos salvar. Amém, irmãos? Ficou entendido isso, irmãos? Porque eu sei que tem gente que tinha dúvidas sobre isso. Mas por que bater, depois só falar? Por que Moisés foi impedido? Então é por isso. Porque a rocha é Jesus. É de dentro dele que sai. E tem muitos outros versículos aqui que falam, até quando Jesus, aí quando ele estava no seu ministério terreno, ele foi na festa. Esqueci o nome da festa, agora vocês vão me... Festa dos tabernáculos? Ai, perdão, irmãos, agora misturou um pouco as minhas ideias aqui. Mas que no último dia da festa, eles tinham o costume de derramar água. No último dia da festa. E Jesus pegou a palavra e disse: aquele que tem sede, vem a mim, eu sou a água. Eu sou a água viva. Rios fluirão do seu interior. Não é do nosso interior, é do interior dele, porque ele estava citando as escrituras que tinham falado a respeito dele. Então Jesus é a rocha. É de dentro dele que sai a água que mata a nossa sede. Amém? Espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida, dos irmãos aí. Tem muitos mais versículos aqui, irmãos, mas que o tempo não me permite citar. Mas eu fiz assim, um resumo, E que o Senhor complete no teu coração aquilo que faltou nas minhas palavras. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?